Há algo que todo cristão deve saber. A lei não salva. A lei revela o pecado. E estamos falando da lei de Deus, dos 10 mandamentos e de todos os seus derivados. Olha o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 3, no versículo 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Verso 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão do que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Quando Deus entregou a sua lei, ele o fez no Monte Sinai. Antes houve uma preparação do povo de Israel. Eles haviam saído do Egito, pararam diante do Monte Sinai e acamparam naquele lugar, e Deus deu uma determinação a Moisés: você marque um círculo em torno do monte e declare para o povo ficar para trás desse círculo. Será que eu virei a você e falarei contigo? E assim Moisés falou, deu essa determinação ao povo e subiu na presença de Deus. Quando ele está na presença de Deus, começa a haver trovões, relâmpagos. O povo ficou tão assustado com aquilo que estava acontecendo que ele se afastou bem para muito mais longe do que aquele perímetro havia sido delimitado. E aí a gente até fica se perguntando por que Deus mandou traçar um perímetro, porque depois que veio a presença de Deus, nem foi necessário, o povo já saiu correndo. É porque a lei, ela reflete a santidade do Deus vivo. São 10 mandamentos. Tiago diz assim: se você quebrar um mandamento, quebrou os 10. É impossível um ser humano cumprir a lei, porque ele já nasce no pecado. E qualquer tentativa dele só demonstra que ele peca. Então, por isso, a lei, ela não salva. Ela apenas declara o homem o contraste entre quem o homem é e quem Deus é. Deus é santo e o homem pecador. O drama disso tudo é que o salário do pecado é a morte. E quem vive debaixo da lei, ele vive caminhando para a morte natural, a morte física, e depois da morte vem o juízo, e depois vem a segunda morte, a morte espiritual, a morte da definitiva separação entre Deus e o homem. Portanto, nós precisamos entender isto. Guardar a lei não salva ninguém. Guardar a lei só revela o pecado de alguém. Quando a pessoa diz: eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não furto, e ele contrastar as suas verdadeiras atitudes com aquilo que a lei está clarificando, ele vai perceber que ele acaba matando. Por exemplo, Jesus disse, aliás, João disse em sua carta, que aquele que odeia o seu irmão é homicida. Portanto, basta alguém ter animosidade contra alguém e já se tornou alguém que está matando os sonhos de alguém, está matando a vontade de alguém, está matando o ânimo de alguém, está matando a privacidade de alguém. Então, há muitas formas de matar. Também aquele que não adultera, e Jesus disse: quem olhar uma mulher com intenções impuras já adulterou. Então a lei é radical, é 8 ou 80, ou você cumpre ou não cumpre. Mas nós já nascemos pecadores, então somos impossibilitados de cumprir a lei. Por isso Jesus veio para tirar o pecado do mundo, morrendo em lugar do pecador em morte substitutiva, visto que somente ele nasceu santo, viveu em santidade, cumpriu todos os requisitos da lei e se habilitou para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sendo o salário do pecado a morte. Se Jesus tira o pecado, ele tira junto com isso a morte, e aquele que nele crê tem a vida eterna. Então saiba disso, a lei de Deus não salva, ela revela
o pecado dentro de nós e nos aponta para Cristo, para que nós o recebamos como o único Senhor e Salvador e mudemos o nosso destino final da morte para a vida eterna.